Colossenses capítulo 2, do versículos 16 ao 23. Os que encontraram, digam amém. Colossenses 2, de 16 a 23. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer nessas falsas humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a eles, vocês se submetem às regras. Não manuseeis, não proveis, não toqueis. Todas essas coisas estão destinadas a parecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Querido, a carta de Colossenses é uma carta que fala sobre um dos maiores tratados cristocêntricos do Novo Testamento. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo se aprofunda nessa carta para trazerem orientação e conhecimento a esta igreja. E o que está acontecendo com essa igreja, eu já falei semana passada, e eu vou tentar resumir também um pouco mais agora para aqueles que não têm acompanhado a série de mensagens em Colossenses. Colossenses era uma igreja pequena, ficava na cidade de Colosso. Essa igreja, Paulo não fundou essa igreja, foi fundada por Epáfras, o seu companheiro. Paulo nunca visitou essa igreja, mas quando Paulo escreve Colossenses, ele está preso em Roma. E ele recebe a orientação diretamente de Epáfras do que está acontecendo com a igreja de Colosso. A igreja de Colosso tinha mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso, a cidade de Éfeso, muito conhecida, Paulo fala várias vezes dela. E a igreja de Colosso está sendo atacada por filosofias, por doutrinas, por ensinamentos que não eram de Cristo. E por que nós estamos estudando Colossenses? Porque é um tempo como hoje. A igreja hoje tem sido atacada na sua doutrina, nos seus princípios, na sua ética, na sua moral. A sociedade tem avançado, tem evoluído, e de tempos em tempos nós nos encontramos numa encruzilhada de confronto entre o que pensa a palavra de Deus e o que pensa a sociedade. Paulo está sabendo que essa igreja está sendo influenciada por uma cultura, está sendo influenciada por uma filosofia que tem confundido a vida dos crentes de Colosso. E os crentes agora estão andando entre dois pensamentos, aquilo que os apóstolos ensinam e aquilo que os agnósticos, que era uma linha filosófica que dizia de que Deus não podia se revelar ao homem, não podia estar no meio do homem, ou por Deus ser tão puro que o homem imperfeito não teria como Deus estar no meio de nós ou ser como nós. O que isso faz? Destrói a doutrina de Cristo como Senhor, do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne. Enquanto a igreja cristã diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, essa doutrina dizia que era impossível Deus, sendo perfeito, estar no meio da imperfeição dos seres humanos. E esses pensamentos estavam trazendo confusão. Eram heresias, né? Elas são como ervas daninhas, elas florescem em todo lugar. E quando nós falamos sobre isso, essas influências doutrinárias avançam sobre a vida da igreja hoje. O que Colossenses está vivendo não é diferente de hoje. Hoje nós temos questões ideológicas, nós temos questões sobre a sexualidade, nós temos pensamentos divergentes sobre o casamento, sobre o sexo. E tudo isso invade as nossas famílias, invadem o nosso ensino teológico, nossa doutrina, nossa escola dominical. E confundem, e criam embaraço, dificuldades.
E o que nós estamos vendo é que Paulo está defendendo essa igreja, está levando a sã doutrina para essa igreja e orientando. Nós já falamos semana passada, já foram 4 mensagens, hoje é a 5ª mensagem no livro de Colossenses, porque é uma carta muito atual, e eu quero abordar hoje algumas áreas que Paulo fala para Colossenses, e é uma realidade também hoje, no nosso caminhar cristão. Então as heresias, elas resistem ao tempo. O tempo passa e vira e mexe, vem mais um pensamento que você fala, não, isso não é de hoje, isso já vem, é do passado. Elas estão no nosso meio, nos meios de comunicação, na internet, nos livros, nos filmes, nos desenhos animados e também nas nossas escolas. Todos esses pensamentos, de certa forma, influenciam a vida do jovem universitário, como também agora, do ensino básico. Muitos conceitos têm vindo chacoalhando o pensamento da família, conservadora, da família cristã, e isso tem colocado uma série de debates, alguns até razoáveis, da gente poder discutir, outros princípios que não podem ser revogados ou não pode abrir brechas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então a primeira advertência de Jesus no seu sermão profético foi exatamente sobre o engano religioso. O que ele diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Depois de falar as heresias gnósticas, que surgem, há uma visão por parte de Paulo, de algumas evidências, de que essa igreja estava tomando um outro rumo, tomando uma outra direção. E o que nós precisamos com as mensagens bíblicas e públicas que nós fazemos, é exatamente usar o púlpito para combater pensamentos, ideologias, que vão ferir principalmente a palavra de Deus. Algumas pessoas talvez buscam a igreja em busca de alguma emoção, de algo fato extraordinário que aconteça, mas na verdade o que nós estamos precisando nesse tempo é de conhecimento da palavra de Deus, são princípios, é a ética, é a moral, é os valores cristãos sendo colocadas em evidência, para que as nossas famílias, os nossos filhos possam crescer de forma saudáveis, e as nossas igrejas não sejam influenciadas, ou quem sabe, igrejas que manipulam a fé para explorar, para vender algo que Deus nunca disse, que Deus nunca falou. E como uma igreja somos, uma igreja bíblica, uma igreja ao qual a palavra de Deus ela é exposta para o público, onde nós, batistas, temos a alegria de incentivar o estudo, para que você tenha a sua mente aberta, o seu conhecimento, e possa não aceitar qualquer coisa. É um valor que nós como batistas temos tido durante todos esses anos. Temos 150 anos no Brasil, em outubro, a denominação faz 150 anos, e isso tem sido um dos pilares da nossa fé, manter as escrituras como palavra de Deus, o único livro inspirado, a referência para as nossas vidas. E eu quero trabalhar com você nessa manhã sobre 3 heresias que avançavam sobre a igreja de Colossenses e que invadem a nós hoje. Pode parecer diferente? Não. As heresias elas permanecem no tempo, elas às vezes só mudam de nome, mas muitas vezes elas voltam a se repetir para tentar trazer confusão e dificuldade dentro da nossa vida como cristãos e os princípios da palavra de Deus. E a primeira característica que se encontra no capítulo 16, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou que reação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. A primeira característica de uma grande heresia que invadia a igreja de Colossenses era exatamente o legalismo. O legalismo ele está no princípio de seguir regras, seguir uma cartilha adotada. O legalismo ele é um caldo mortífero que ameaçou a igreja no passado e ameaça ainda a igreja hoje, e que traz perturbação ao nosso meio cristão, porque Cristo nos libertou e nos fez livre, e muitas vezes o legalismo vem com imposição de que vestir,
do que fazer, de que comer. E muitas vezes essas condições são colocadas até para a santificação. E o que nós vemos é que o apóstolo Paulo está exatamente condenando isso nesta igreja. Algumas pessoas estavam colocando a comida e a bebida como um princípio, como algo que deveria ser feito. Para quê? Para se santificar. Isso é lei. Nós às vezes nos assustamos, né? Hoje a internet nos levou para vários cantos do mundo e vários lugares. Às vezes algumas igrejas praticam coisas que a gente se assusta, qual aprisiona, né, os membros e as pessoas em costumes, o qual Cristo nunca nos ensinou. Eu vi agora há pouco tempo uma igreja se denominando cristã e eu achei isso uma heresia. Isso para mim é uma seita, o qual os homens não fazem a barba, andam com uma roupa só, de uma cor só, feita pela própria casa, não compram, andam por aí, caminham por aí, totalmente alienados e desconectados do tempo presente, se dizendo em nome de Deus, fazendo isso em nome da sã doutrina, colocando um jugo que, como Paulo vai dizer, né, nem mesmo nós podemos suportar colocar sobre outros. Atos 15:10 diz: ora, pois, por que tentais a Deus, pondo servis dos discípulos um jugo que nem os pais nos puderam colocar? E o que é jugo, né? Aquele peso que se coloca sobre um boi, né, para arrastar o arado. Tem um nome específico, eu esqueci agora o nome. É tipo canga, é canga? Isso, exatamente, aliás, minha irmãzinha me ajudou. Para puxar, aquilo é peso, aquilo dificulta o andar do animal. Então Paulo viu o legalismo como um jugo de escravidão. E ele vai dizer também em Gálatas capítulo 5:1 diz: para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então os mestres daquele tempo queriam colocar sobre a vida da igreja de Colossos, que está nascendo, um jugo, colocar sobre ela algo que tiraria simplesmente a alegria de estarem livres como cristãos. É claro, irmãos, nós não estamos falando aqui de bom senso, todo mundo tem que se vestir de forma adequada, ética, moral, né? Uma mulher tem que ter uma vestimenta adequada dentro do ambiente que está. O homem também, não diferente, precisa ter uma vestimenta, né, adequada, decente, que honre a sua família, que honre o seu nome, mas não uma imposição com ritos, com fatos, para que aqueles que o tal fazem são melhores do que os outros. E esses costumes, essas regras, já estavam acontecendo na igreja de Colossenses. E Paulo vai dizer: ninguém vos julgue pelo que vocês comem, ou que vocês bebem, porque havia uma tendência de dizer aqueles que são mais puros e aqueles que não são. Se vocês observarem bem, já havia uma briga entre Paulo e Pedro em relação à circuncisão. Pedro achava que deveria circuncidar, Paulo não, a graça é para todos, é para os judeus, a lei é para os judeus, não para os gentios. Mas a graça de Cristo, agora a circuncisão, é no coração, e não mais um rito da lei. Então essas confusões místicas, de confusões doutrinárias, estavam acontecendo na igreja de Colossenses. E isso, irmãos, não é diferente hoje. Há igrejas que têm colocado jugo sobre o povo, não ensinado a sã doutrina, manipulando pessoas, usando o evangelho não para a salvação do perdido, mas para o seu próprio bem. Essas coisas aconteceram no passado e se repetem hoje. E há uma tendência, né, de que algumas pessoas acabam se prendendo aos ritos, aos costumes, porque muitas vezes o nosso coração é idólatra, ela precisa de alguma coisa a mais. Se você for olhar bem aqui o nosso sistema, nós não temos nenhum tipo de prática material, física, para materializar a fé. Nós oramos com imposições de mãos, mas nós não usamos nenhum amuleto, nenhum objeto, nenhuma lenço, nenhuma flor, nenhuma rosa, para que você possa levar para a sua casa, para assim você então materializar a sua fé. Nós não trabalhamos isso. Isso foi um princípio da reforma protestante, quando libertou a visão cristã das imagens. Então isso ainda acontece hoje. É difícil você mudar o canal da sua televisão, você deparar com algo que você precisa abrir a sua mente. São pensamentos e são heresias que ainda invadem a igreja de hoje. Infelizmente muitos têm se perdido, muitos têm se deixado levar e não vivendo conforme Cristo nos ensinou. Gálatas capítulo 3, 23 fala o seguinte: antes
que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de regra, de direção. A lei foi uma direção para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, ou seja, não estamos debaixo da regra. Então o que nós deparamos hoje é que a cruz tem sido substituída por costumes. E a igreja de Colossenses estava sendo e vivendo essa realidade. Ela estava sendo impactada por questões humanas, questões filosóficas, questões de pensamentos, de leis, o qual faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e as pessoas estavam agora aprisionadas em seus ritos e seus costumes. Eu vi uma pregação agora há poucos dias, que havia um incentivo do líder religioso a praticar uma campanha. E todos aqueles que não participassem da campanha que a igreja estava direcionando, a palavra que ele salta era uma palavra de maldição. E eu pensei comigo, como isso pode ser possível? Onde o evangelho é liberdade, onde o evangelho é ir e vir com a graça de Deus. O líder estava manipulando o povo ao ponto de colocar um jugo, a colocar, se você não participar, se você não fizer, você não vai prosperar, você não vai ser abençoado, você não vai conquistar. Colocando peso, colocando jugo sobre a vida de pessoas. E hoje, infelizmente, nós podemos observar alguns meios religiosos, cristãos, que o líder se põe não mais como a referência à palavra, mas como a sua personalidade. Ele dita a regra, ele orienta o que deve ser feito e as pessoas têm que simplesmente abaixar a cabeça e obedecer. É claro que nós não estamos falando aqui de honra, de obediência aos seus líderes. Nós não estamos em nenhum momento aqui pregando uma revolução ou uma revolta. O que nós estamos tentando transmitir aos irmãos é que o evangelho não pode ser substituído por pessoas, por personalidades e por leis criadas por homens, para que o povo fique sob um jugo, sob uma idolatria e não consigam ter uma liberdade plena com Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui no versículo 16 e 17, ele fala, 17, essas coisas são sombras do que havia de vir, a realidade, porém encontra-se em Cristo. Nós somos livres, somos salvos, temos o perdão de pecados somente por uma prática, Cristo na cruz do Calvário. Nenhuma peregrinação, nenhuma campanha, nenhuma mobilização de ir a monte, a ir à montanha, ir para Israel, ou orar no monte, no muro das lamentações, pode ser uma prática que venha substituir a graça de Deus. A graça de Deus foi algo que Cristo fez na cruz, foi voluntário porque Ele nos amou e que Ele se entregou por nós, e hoje nós somos livres e libertos através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Qualquer um outro evangelho que venha a tentar acrescentar algo a essa mensagem, ela se torna uma heresia e algo que Cristo nunca nos ensinou. Então Paulo vai dizer, olha, o legalismo, as leis, os costumes, são coisas que nos amarram e colocam peso, e não nos permite avançar diante de Cristo. A segunda heresia que aconteceu nesse primeiro século, e que também tem acontecido hoje, é exatamente o sincretismo. A partir do versículo 18 e 19 ele vai dizer, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado, unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, agora nós vemos o sincretismo religioso. A teologia que eles ensinavam era uma mistura entre cristianismo, judaísmo, paganismo. Havia a mensagem de que Cristo havia sido o nosso intermediário, e agora alguns ainda estavam colocando os anjos como um fator fundamental para ter um relacionamento com Deus. Outros estavam aplicando no meio dessa igreja de Colosso visões, sonhos, que estavam tentando substituir a revelação da palavra. Paulo então ele entra mais uma vez para tratar essa igreja que está sendo atacada de todos os lados, está sendo influenciada. Eles adoravam anjos, espíritos, e essas coisas
deixavam Cristo em segundo plano, porque Cristo é verdadeiramente o nosso mediador entre o homem e Deus. Nós não precisamos e nem necessitamos de nenhuma imagem, de nenhum rito, de nenhum santo. Nós não respeitamos os líderes da igreja do passado, mas nenhum deles foi e é algum intermediário entre o homem e Deus. Só existe um caminho, Cristo. Só existe um meio, arrependimento, para termos um relacionamento com Cristo. Então, essa visão do sincretismo, havia uma mistura de fábulas, de mística, gente falando coisas em nome de Deus que Deus nunca havia falado. E quando nós transportamos esse pensamento para os dias de hoje, nós nos assustamos. Eu estava dentro do carro, escutando uma rádio, e aí começou um diálogo todo o tempo, gente falando que viu, que leu, que recebeu, que veio de não sei de onde, e as pessoas estavam ali sendo direcionadas. Nenhum princípio bíblico, nenhuma escritura, nenhuma mensagem colocadas conforme a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Nós não estamos aqui, irmãos, querendo anular a presença do Espírito Santo de Deus. Nós cremos no Espírito Santo de Deus. Nós cremos nos dons espirituais. Mas tudo é feito com ordem, tudo é feito com equilíbrio. Há pessoas que simplesmente falam em nome de Deus, coisas que Deus nunca disse. E o que nós deparamos hoje é gente frustrada, gente magoada, vira e mexe, bate no gabinete. Está decepcionada com Deus, está decepcionada com a igreja, está magoada com um monte de coisa. Aí você fala, o que foi? Não, porque aconteceu isso, falaram isso para mim, houve uma revelação, houve uma visão, houve um sonho, e já faz 30 anos isso nunca aconteceu. E a primeira coisa que eu falo é, mas você sabe se foi Deus que falou? Foi Deus que disse, foi Deus que orientou? Porque quando Deus age, irmãos, Ele não confunde ninguém. Ele age de uma forma clara, transparente, que o nosso coração transborda de paz. O que nós estamos vendo hoje, no tempo de hoje, é que essa mística, esse sincretismo religioso tem invadido várias igrejas. Nós temos hoje uma confusão entre cristianismo e judaísmo. Algumas práticas judaicas têm invadido a igreja cristã. Dia disso, dia daquilo, separando dias com festas judaicas, bandeira de Israel, toca chofar, músicas e tal. Aquilo que muitas vezes Paulo aboliu e o movimento reformado fez com que fosse retirado da igreja, tem retornado cada dia mais. E esse sincretismo, essa mistura entre cristianismo e judaísmo está presente todo o tempo na vida da igreja de hoje, da igreja desse tempo. E você não precisa ir muito longe para encontrar uma. Geralmente os símbolos, as cruzes, as imagens, a estrela de Israel, a bandeira de Israel, tem substituído a cruz de Cristo. Claro que nós entendemos que os judeus, o povo de Deus escolhido, mas a salvação também chegou até nós gentios. E a presença de Deus também está em nosso meio. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele veio para os seus não aceitaram, mas essa graça chegou a todos nós. E o que nós temos visto hoje é coisas que nos assustam. Pastores usando talite, o manto judeu de oração. É bonito, bacana. Mas que sentido tem isso num culto cristão, em que Cristo é o cabeça? E aí Paulo vai dizer que essa igreja de Colossenses tem sido atacada por essa doutrina. E ele vai dizer, essa pessoa que tal coisa pratica não tem um pensamento em Cristo. Mistura de cristianismo com panteísmo, espiritismo e tantas coisas mais. Nós cremos, irmãos, no poder da oração, amém? Amém, irmãos? Mas a oração hoje tem sido algo também muito místico. Objetos, amuletos têm sido colocados em referência à oração. Nós sabemos, por exemplo, que ungir com óleo é bíblico. E não há dificuldade nenhuma do pastor fazer isso. Mas o milagre não está no óleo, o milagre está na fé e na oração. Os irmãos estão entendendo, amém? O que tem acontecido é que essas coisas, flores, lenço, óleo, água, garrafa d'água e tantas outras coisas, tem invadido as nossas casas e por falta de um conhecimento bíblico, um conhecimento profundo da palavra, as pessoas estão pecando.
estão errando diante de Deus, estão trazendo para o seu coração ídolos. Eu vi uma jovem falando, não, eu não posso faltar essa campanha. Mas qual campanha? A campanha do vaso de barro, lá não sei o que, de Gideão. E a campanha era 20 dias e tinha que carregar veja só, tinha que carregar o jarro durante 21 dias ou 23 dias, para o culto. O jarro debaixo do braço, levava para o culto para orar e levava o jarro para casa durante 21 dias. E essas coisas a gente para um pouquinho para pensar como fica a mensagem simples e pura do Evangelho, onde Cristo é o principal. E parece algo estranho, mas isso, irmãos, está no nosso meio, nas nossas casas. E se você observar esse sincretismo religioso, essa confusão teológica, vem de muitas, porque é um pastor, é um bispo que está falando em nome de Deus, ensinando coisas que Deus nunca ensinou, pelo contrário, condenou, e as pessoas estão se deixando levar. E existe um pensamento, não, se a igreja está cheia é porque Deus está aprovando, se está crescendo é porque Deus está abençoando. Nem sempre aquilo que cresce, aquilo que avança, quer dizer que Deus esteja por trás disso. Ou aquilo que talvez não esteja avançando, esteja estagnado, parado, Deus se esqueceu dele. Não, quem disse? Porque nós somos materialistas ao ponto que os números fazem diferença. Hoje a visão de sucesso é uma igreja cheia. E quem disse que isso é sinal de sucesso? E de prosperidade, avanço, pode ser financeiro, mas não espiritual, porque o joio e o trigo crescem junto. E todos seremos separados, peneirados. Mas essa visão está em nossa mente. E nós somos levados por esse sincretismo religioso, a uma mística, a cristãos praticando, em vez de oração, meditação budista. As nossas músicas foram invadidas por mantras, que são repetições, que afetam até o nosso inconsciente. Músicas muitas vezes que apresentam uma doutrina que não é nossa, como a natureza sendo Deus. A natureza reflete a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, mas a árvore não é Deus, o animal não é Deus, a flor não é Deus, nem tampouco o passarinho. Eles são espelhos da sua sabedoria e da sua grandeza, mas muitas vezes a natureza é idolatrada, como muitos têm feito por aí, abraçando árvore, abraçando a natureza, achando que é Deus. É o reflexo da glória de Deus, da sabedoria de Deus, mas não é Deus. Terceira, Colossenses então está sendo atacada por essa mística de espiritismo, de panteísmo, de confusões dentro da igreja, e Paulo está dizendo, não permita que essas coisas aconteçam. E agora, o terceiro, e a heresia que está invadindo, está no versículo 20 a 23, que diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencesse a eles, vocês se submetem às regras, não manuseeis, não proveis, não toqueis. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum em frear o impulso da carne. Essa visão de ascetismo era a visão do corpo, ou seja, o corpo tinha, por ser má, tinha que passar por um sofrimento, por uma tortura. Isso foi muito ensinado na igreja medieval, o qual os monges, se davam chicotadas, já viram isso em algum filme, alguma novela, em ser mutilado. Isso é uma visão em que a carne tem que ser torturada, tem que passar pelo processo da dor para se purificar. Isso era muito comum na Idade Média. E essa visão camufla o princípio de que nós somos pecadores. E que nenhuma obra humana, nenhuma aparência humana, nenhuma obra da carne pode fazer isso, nem tampouco sacrifício. E aí você depara com pessoas que saem por aí caminhando para pagar a promessa. Você encontra pessoas que sobem escadas de joelhos, em nome de Deus, em nome da sua fé. Pessoas que muitas vezes o jejum ele é bíblico. É bom se praticar o jejum.
Mas o princípio do jejum é que ele tem que ter um propósito, tem que ter um tempo determinado e tem que ser feito com também sabedoria, porque se torna um sacrifício, se torna uma adoração. O jejum ele não é passar fome. E outra coisa, jejum também não é para mudar Deus. Jejum é para mudar a gente. O jejum não é para fazer Deus mudar de ideia. Tem gente que faz para tentar alcançar alguma coisa. Não, o jejum é algo que é feito para mudar a nossa vida e pedir a misericórdia de Deus sobre nós. É um ato de disciplina, de renúncia do alimento ou de qualquer outra coisa, não para punir a carne, mas para nos aproximarmos um pouco mais de Deus. Então esse grupo ele estava enfatizando que a graça de Deus não era suficiente na igreja de Colosso. Era necessário ainda o sacrifício, porque os pagãos faziam isso, se mutilavam, eles faziam oferendas, sacrificavam o seu corpo, e a igreja de Colossenses está sendo atacada. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode agir dessa forma. Quando nós colocamos a nossa fé nesse tipo de coisas, irmãos, nós substituímos Cristo, nós colocamos Cristo em segundo plano. Então você não vai ser mais santo, você não vai ser mais puro, se você subir morro, descer morro, se você andar, se você jejuar 40, 50, 70 dias, você vai ter uma autodisciplina com Deus, mas os pecados ainda continuarão em nós, porque nossa carne é perecível, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que morreu na cruz do Calvário, Ele substituiu as nossas faltas pela sua graça. Agora, quando nós morrermos e ressuscitarmos, a Bíblia diz que teremos um corpo transformado, teremos um corpo completamente diferente, mas as dificuldades, a nossa limitação humana vai continuar, e nós não temos que nos conformar com isso, temos que lutar contra elas, mas nós não podemos pensar que uma obra humana, carnal, possa trazer graça sobre a sua vida. A única graça, a única misericórdia que vem sobre a sua vida é Cristo Jesus. Nenhum sacrifício, nenhuma prática pode substituir o que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso que algumas peregrinações à Terra Santa têm sido comercializadas hoje. Alguém chega para a televisão e diz: não, você tem que ir para Israel, tem que ir para Jerusalém, que a sua vida vai mudar. E às vezes a pessoa faz uma dívida que não pode, faz a prestação da passagem que não pode, para poder ir lá naquela terra, para poder se batizar no Rio Jordão. Ou então o outro para colocar a mão lá no Muro das Lamentações, ou para subir no Monte Hermon, ou para receber uma oração lá de alguém, ou levar o seu pedido dentro do bolso, para quando chegar lá, deixar lá no monte. Essas coisas têm criado ídolos no nosso coração, e qual Cristo tem sido deixado de lado. E isso atacou a igreja de Colossenses, e tem atacado nossas igrejas hoje. Por isso que eu quero que pelo menos os membros da segunda igreja batista em Gramacho tenham a sua mente aberta, tenham o seu entendimento do que é a palavra. Você quer fazer uma viagem a Israel? Faça, mas isso não vai mudar a sua vida, porque Cristo já mudou a sua vida. Ele já te salvou, Ele te perdoou, Ele te transformou. Vai lá para curtir, para conhecer, vai ser legal, vai ser bacana, mas não coloque isso como um ídolo no seu coração. O que essa visão do ascetismo, tinha essa visão da carne, dela necessitar de algo mais para que fosse então transformada. E o que nós vemos hoje é uma exploração da fé, é uma manipulação humana que tem transformado o Evangelho em algo que o Cristo nunca nos ensinou. E para as igrejas até que pregam a sã doutrina tem sido difícil, porque alguém muitas vezes vai contra os princípios da Bíblia. Não, mas é desse jeito, me ensinaram assim, é dessa forma que eu preciso seguir. E a pessoa cria o ídolo no seu coração e caminha dessa forma. Então, amados irmãos, eu quero parar aqui essas 3 heresias que invadiram a igreja de Colosso: o legalismo, o sincretismo e o ascetismo. Legalismo, onde as leis ditadas por homens, faça isso, faça aquilo. O sincretismo, no sentido de mistura de uma fé cristã com outras religiões. E às vezes a gente não se assusta quando deparamos com pessoas com a Bíblia na sua estante e um Buda em cima da geladeira.
Isso não é difícil de você encontrar em alguns lares cristãos. Por incrível que pareça, século 21. Há uma confusão generalizada de doutrina, de fé, que nós precisamos voltar aos nossos princípios, de quem é Cristo. E Paulo está exatamente combatendo isso. Ele vai falar, como no caso do ascetismo, nada disso vai conseguir frear os impulsos da carne. Nada, nenhuma obra humana, a não ser a presença do Espírito Santo, a não ser a graça de Deus sobre nós. E por que nós estamos seguindo a carta de Colossenses para a gente poder encerrar aqui? Para que você, irmãos, tenha sabedoria na sua vida. Não se deixe levar por ventos de doutrina. Não permita que manipulações humanas, porque eu sei que todos aqui escutam rádio, todos aqui veem televisão, todos aqui têm um programa bacana. Talvez tenha gente aqui que tem até um preletor, né, um pastor, um bispo, um apóstolo, que gosta muito de escutar na internet. Ninguém aqui é proibido de fazer isso, pelo contrário, nós somos livres em Cristo. Mas que você precisa fazer uma avaliação daquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está aprendendo, para que não haja uma confusão espiritual e das escrituras na sua mente, porque o que nós encontramos hoje, e eu falo para os irmãos, tem crescido a cada dia mais, são pessoas confusas com a sua fé, que não têm uma noção de Deus, que não creem mais no céu, não creem mais no inferno. Há muitos que estão decepcionados com a igreja, porque foram abusadas emocionalmente, abusadas psicologicamente, manipuladas na sua fé, e hoje têm arrepios e desprezo pela igreja. E nós precisamos trazer novamente as escrituras sagradas para o púlpito, para ensinar o povo quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus Cristo, quem nós somos em Cristo. Primeira pregação, está lá na internet, se você não viu, pode assistir. Quem realmente nós somos. O que eu posso dizer a você, irmãos, que você não precisa de nenhum intermediário. Você pode entrar no seu quarto, ajoelhar lá na sua cama, não importa o tamanho do seu quarto, não importa a beleza do seu quarto, nem importa se o seu quarto tem algum móvel. Mas quando você dobrar os seus joelhos e falar com Deus, o Espírito Santo vai estar com você naquele lugar. Você pode estar num hospital sozinho, sem ninguém, porque você não pode receber visita. Mas lá no seu leito você pode fechar os seus olhos e levar a sua mente a Deus, porque você não precisa de nenhum amuleto, você não precisa de nenhuma flor, nenhuma garrafa d'água, nenhum lenço. A graça de Deus vai invadir aquele hospital, vai invadir o seu quarto, e Deus vai falar com você onde você estiver. O que nós precisamos trazer é que não é o ambiente, mas eu sou o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de você, dentro de mim. O culto público, a igreja, ela é importante porque nos traz uma visão de comunhão, de família, de corpo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Mas esse Cristo que morreu, ele veio habitar dentro de nós. Ele está dentro de você, e por onde você for, por onde você ir, esse Cristo está presente. Então não é Jerusalém, não é numa montanha, não é no morro, não é em nenhum outro lugar que você deve ou precisa ir para ter um encontro com Deus. Deus está onde você está. Deus vê você aonde você está, no carro, em casa, lavando, trabalhando, lá no seu escritório, indo para o trabalho, dentro do avião, dentro do ônibus, dentro do trem. Eu não sei aonde você vai estar, mas quando você conecta o seu pensamento a Deus, você fala com Deus, Deus ouve a nossa oração, e nós não precisamos de nenhum sacrifício, de nenhum amuleto, nós não precisamos de nenhum intermediário, porque Ele veio habitar no meio de nós, e Ele habita dentro de nós, e você precisa ter essa liberdade, essa consciência no seu coração, para que você não seja manipulado por ensinamentos que confundem e que aprisionam o povo em um jugo, não na liberdade que é em Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que você possa voltar para sua casa sabendo que Deus também está lá, que o Espírito Santo também está lá, que você vai voltar à noite ou vai ficar em casa, não sei o que você vai fazer, mas que Deus continua com você, e que essa semana seja uma semana de paz, de tranquilidade e de vitória em Cristo Jesus. Os anjos do Senhor e o Espírito Santo de Deus possam estar abençoando plenamente a sua vida. Vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nós queremos agradecer, porque a Tua revelação, ela é maravilhosa. Tu és um Deus que tem cuidado de nós,
que tem nos ajudado a ser livres em Cristo. Te agradecemos, ó Pai, pela liberdade que temos, ó Deus, de estar em Tua presença, porque isso é graça, não é nenhum esforço humano, não é nenhum ato humano, mas é a Tua misericórdia, porque se não fosse a Tua misericórdia, seríamos consumidos a estar em Tua presença nessa manhã, porque somos pecadores e falhos diante do Senhor. Pai querido, abençoe o Teu povo nesta manhã, dê a eles a alegria de ter a Bíblia Sagrada em suas mãos, dê a eles, ó Deus, a alegria de estudar a Tua palavra, aprender a Sua palavra e entender que eles são os livres em Cristo. Não há mais nenhuma acusação, não há mais nenhum ataque do inimigo que possa, ó Deus, trazer dificuldades à nossa vida, mas fomos libertos e perdoados através da cruz do Calvário. Que essa alegria possa estar, Senhor, no nosso coração. Abençoe o Teu povo neste domingo, logo mais à noite. Continue a falar. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço.